comigo no Evangelho de Mateus, capítulo número 5, verso de número 13. Estaremos lendo aqui o texto que foi proposto como tema deste culto. Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Amém? Todos acharam? Então assim diz a palavra do Senhor. E vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você pode sentar dando glórias a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua palavra e porque Ele é misericordioso para estarmos aqui mais uma vez na tua casa, para estar manifestando a tua presença e manifestando o seu Espírito. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Eu me chamo Wendel Boy, como já foi apresentado, sou da primeira Assembleia de Deus em Santa Luzia, aqui na Praça de Santa Luzia, mas no momento estou congregando na nossa congregação lá no Catarina, na rua Madeira de Freitas. Hoje eu não vim sozinho, vim com os meus irmãos aqui da congregação, vim também com minha namorada, ela é da matriz. Estou muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez, estive aqui já durante um culto de quinta-feira e foi uma bênção e creio que a Deus, assim como Ele manifestou naquele dia, Ele manifesta hoje e manifestará ainda mais por meio da sua palavra. Fico agradecido também ao pastor, se não me engano, Leandro, né? Pastor Leandro, isso? Perdão que com nomes eu sou muito ruim de lembrar, meus irmãos, mas ao pastor Leandro pela confiança, estive falando com ele ali assim que cheguei. Então, meus irmãos, vamos ao nosso texto que nós lemos, o texto que foi proposto para esse culto, que quando fizeram lá o banner, lá estava escrito, né? Seja luz e sal. E eu gostei muito dessa passagem e o Senhor me tocou a ministrar aos irmãos em cima desse texto. Mas eu quero entender com os irmãos, assim como o evangelista Mateus, ele descreve ao seu evangelho, as coisas que aconteceram até chegar neste momento do texto, que é quando Jesus fala acerca de sermos sal e sermos luz. Porque entendemos que a Bíblia, ela é escrita de uma forma, não por como nós conhecemos, versículos e capítulos, mas de uma forma direta. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, assim como qualquer outro escritor da Bíblia, ele não escreve pausadamente, ele não para um assunto para falar de outro assunto, ele fala, esse capítulo foi fechado, eu vou começar um outro capítulo. Não, ele está falando por parágrafos, assim como se estivéssemos escrevendo uma carta, ou algum texto para mandar para alguém. E a intenção do evangelista Mateus era escrever e narrar os fatos de Jesus em seu ministério e mandar a todas as igrejas que haviam sido fundadas pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, pelos presbíteros, pelos diáconos. E a intenção então dele é narrar e descrever tudo isso. Só que eu entendo pelo que descreve o profeta Jeremias, quando Deus vai e interroga Jeremias e pergunta assim, Jeremias, o que vês? A Jeremias fala, Senhor, vejo uma vara de amendoeira. Então Deus responde a Jeremias, vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, se eu entendo que tudo o que foi descrito pelos apóstolos, tudo que foi descrito pelos profetas, tudo que está narrado na Bíblia é palavra de Deus, eu tenho a total convicção de que ela vai se cumprir, porque Deus vela, ou como eu gosto, zela pela sua palavra para a cumprir. E no texto de Mateus, no capítulo de número 5, nós começamos um momento dos evangelhos que é muito conhecido, que é o Sermão da Montanha, que ele vai começar já no verso 1 do capítulo 5. E sabemos que o Sermão da Montanha é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. É o momento primário das pregações de Jesus. Jesus ele tem 3 momentos de ministrações de 3 formas diferentes. A primeira ministração, que é o Sermão da Montanha, ele faz de forma direta e objetiva. Você vai ver no Sermão da Montanha, Jesus falando várias vezes assim, vocês ouviram isto, eu porém vos digo isto. Por exemplo, quando ele fala, vocês ouviram, amarás ao teu próximo e condenarás o teu inimigo. Só que ele fala, eu porém vos digo, ameis o seu inimigo. Então Jesus já está pegando a lei que antes era
falada entre os israelitas, entre os judeus, e agora ele está passando pelo seu crivo. Ele fala: vocês ouviram tal coisa, porém eu vos digo tal coisa. E essa forma de mensagem de Jesus é uma forma mais objetiva e direta. Só que passa um momento, Jesus ele muda a sua forma de mensagem e ele agora começa a ministrar por parábolas. Nós já ouvimos falar de diversas parábolas de Jesus, a do semeador, a do grão de mostarda, a parábola do bom samaritano. É uma outra forma agora que Jesus quer ministrar para o povo. E aí ele fala, quando ele ministra parábolas para os apóstolos, que ele fala assim: a eles não é conhecido saber dos mistérios do reino dos céus, mas a vocês é conhecido. Isso ele fala aos apóstolos. Mas é um outro momento em que Jesus ministra por parábolas. Entre esses dois momentos, Jesus ele vai começar a realizar também milagres. Então essas formas que Jesus tem de pregar de forma objetiva, pregar por parábolas e agora realizar milagres, é a forma como ele tem para ministrar o seu evangelho. Ele ministra ensinando as leis, ensinando com ações, ensinando com maravilhas. E o Sermão da Montanha vai ser para mim um dos melhores sermões já descritos na história da humanidade, não só porque é Jesus quem está pregando, mas por causa da forma como Jesus ele prega. Porque ele começa, o evangelista Mateus ele descreve, o apóstolo Mateus ele descreve, o início de por que ele começa a falar dessa forma. Olha o versículo 1 do capítulo número 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinava, dizendo. Neste momento, Jesus ele vê uma grande multidão, a multidão se junta para ouvi-lo falar, próximo a ele está os seus discípulos. E eu quero que os irmãos tenham essa visualização de como estava a vista de Jesus quando ele ministrava. No fundo estava a multidão que queria ouvir ele falar, só que na frente dele estavam todos os seus discípulos. E quando Jesus ele começa a falar, a primeira coisa que ele fala está descrito no versículo 3: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí eu gosto de pegarmos um texto e compararmos com outros momentos em que se é falado acerca desse texto. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 57, versículo de número 15. O profeta Isaías, ele vai falar algo que é muito condizente com o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 57, capítulo 57, versículo número 15. O profeta Isaías fala bem assim, olha: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E olha agora Jesus falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus lembra do que eles já conhecem da lei, e ele só traz agora a memória, de uma forma mais objetiva. O profeta Isaías fala que aqueles que estão fracos, contritos em seu espírito, é o Senhor quem dará a força deles, de forma espiritual e de forma direta. Então, bem-aventurados ou alegres são aqueles que estão com seus espíritos pobres, estão fracos, se sentem abatidos espiritualmente, porque a sua força não vem de vocês mesmos, mas vem do Senhor. Estes que sentem que são fracos e o Senhor é quem os levanta, eles herdarão o reino dos céus. E aí Jesus ele continua no versículo número 4: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo número 1, verso número 7, ele fala bem assim, olha: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O que Paulo está falando? Aqueles que choram com Cristo, aqueles que estão derramando lágrimas pelo Evangelho, aqueles que estão sentindo dores pelo Evangelho, estes participarão, assim como participam de todos do sofrimento pelo Evangelho, participará também da consolação em Cristo Jesus. Então, se choramos agora em vida, choramos em terra, choramos enquanto pregamos, ou choramos pelas dores do mundo ao nosso redor, pelo pecado, pela maleficência, por tudo que nos rodeia, no momento da consolação, não se preocupe, participaremos igualmente da consolação, porque seremos consolados. E aí Jesus ele reafirma: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí ele continua: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí eu quero ler com os irmãos agora, Salmo de número 37, versículos número 5.
Irmãos, só me perdoem porque eu não tive tempo. Eu era para ter falado isso no início, não falei. Eu vou ter mais tempo para falar. Eu estou numa maratona, irmãos, de ministrações, aulas e vigílias. Então eu estou aí, ministrei na quinta-feira, ministrei na sexta, ontem eu estive numa base missionária, realizando um trabalho com os irmãos, então eu não tive tempo de preparar um material, eu já sabia a mensagem, mas o material não tive tempo de preparar por completo. Aí eu estou usando do celular, os irmãos estão vendo eu mexer com o celular, para abrir a Bíblia mais rápido do que eu ficar folheando aqui, com o microfone na mão. Então os irmãos me perdoem por isso, mas é porque eu só estou nessa maratona aí, os irmãos puderem estar orando por mim, porque a grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas eu quero ler com os irmãos Salmos de número 37, versículo de número 5. Ele fala assim, olha: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquiam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Perceba que Jesus ele não fala algo de tão novo. Ele pega um salmo que está escrito e ele só avisa ao povo: bem-aventurados mansos. Aí com o que ele quer dizer com isso? Ele compara o manso, o salmista compara o manso ao ímpio. O ímpio, por qualquer momento, por qualquer situação que ele passa de dificuldade, um momento que ele acha que aquilo não é certo, um momento que ele acha que ele tem que se impor para ficar por cima, o ímpio ele se ira. Ele usa da sua raiva, ele usa de um fuzuê, de um auê, para conseguir aquilo que ele quer. Só que, e os mansos? Os mansos não. Os mansos, eles sabem que o que eles vão conseguir é a terra que é prometida a eles. Não é aqui em vida, mas sim na vida. Então, se nós queremos herdar a nossa terra, nós precisamos ser mansos, como Cristo nos fala. Sede mansos, porque eles herdarão a terra. E aí ele continua o texto: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí eu quero com os irmãos voltar ao profeta Isaías, capítulo de número 65, verso de número 10. Porque o profeta Isaías ele vai falar assim, ó, Isaías 65, capítulo número 13, perdão. O profeta Isaías ele vai dizer com essas palavras: portanto, assim diz o soberano, o Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústias no coração e o vairão para quebrantamento de espírito. O que Isaías está falando aqui? Aqueles que buscam sede e justiça, têm sede pela justiça de Deus, têm sede pelo juízo de Deus, buscam caminhar conforme a justiça e a forte mão do Senhor, eles serão fartos a este nível. Porque os servos, aqueles que buscam, estes comerão, e os que não buscam, passarão fome. Os servos, os que buscam, beberão, e os que não buscam, passarão sede. Os servos regozijarão, e os que não buscam, passarão vergonha. Então o Senhor está alertando para os seus discípulos primeiramente, depois para o povo: busquem a justiça de Deus, porque se buscarmos a justiça de Deus, seremos considerados seus servos, caminharemos com Ele, e se nós caminharmos com Cristo, nós seremos fartos. E os que não caminharem, estes serão vazios. Então Jesus, ele todo momento, quando ele fala as bem-aventuranças, ou as bênçãos do Senhor, ou a alegria do seu servo, ele está dando um alerta, ele está alertando. Os mansos herdarão a terra, os pobres, o reino dos céus, os que choram serão consolados. Não se preocupem com isso, ele está dando um aviso. O Senhor é que ele avisa aos seus discípulos primeiramente, e depois avisa ao povo. E aí ele continua:
bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 9, que é uma passagem conhecidíssima, a passagem acerca do amor. Só que o final desta passagem nos traz uma revelação acerca deste texto. Coríntios, capítulo número 13, versículo número 9, diz assim: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente na mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor, que é o maior deles. Porém, o amor. Vamos ao verso 8 de novo. Bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque esses verão a Deus. Paulo, em 1 Coríntios 13, fala: em parte nós cremos, em parte nós vemos, em parte profetizamos, porque ainda não vemos a Deus em sua completude. Os apóstolos tiveram uma experiência ímpar de ter visto a Cristo Jesus. Moisés, quando ele está no monte, ele vê as costas de Deus. Só que nós não vemos. Pelo pecado não podemos ver a Deus. Pelo pecado não conseguimos chegar a Deus. Só que aí Jesus ele alerta: bem-aventurados limpos de coração. Aqueles que dentro do seu coração praticam o que Paulo fala, o amor. Porque quando nós não precisarmos mais profetizar, quando nós não precisarmos mais pregar, o veremos face a face com o Pai. E aí ele alerta os discípulos: sejam limpos de coração, porque verão a face de Deus. E ele continua, versículo número 9: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hebreus, capítulo número 12, verso de número 14. O autor aos Hebreus diz exatamente assim: esforcem para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que têm paz e paz com todos. No mesmo Sermão do Monte, eu já falei com os irmãos, Jesus fala: vocês têm ouvido isso, amem aos seus irmãos, odeiem aos seus inimigos. Só que Jesus ele ensina diferente. Ele fala: aqueles que são da paz, que são pacificadores, que não têm com ira pelo seu irmão, que não têm com ira pelo seu inimigo, estes têm um nome, eles têm um título, um rótulo, está impresso na frente deles: filhos de Deus. E é uma responsabilidade enorme ser filho de Deus. É algo que nós achamos que é apenas uma bênção, mas tem por também suas responsabilidades ser um filho de Deus. Veja que Jesus até aqui, ele vai trazendo características que vão se completando. Primeiro ele fala dos mansos. Primeiro ele fala dos pobres em espírito. Depois ele fala dos que choram. E os que choram, depois ele fala dos mansos. E depois dos mansos, ele vai e muda, ele vai para os que têm fome e sede de justiça. E depois que ele fala dos que têm fome e sede por justiça, mesmo com essa fome e com essa sede, são misericordiosos. E aí depois ele fala: os misericordiosos também os são limpos de coração. Só que aí ele chega agora para os que são limpos de coração e fala: bem-aventurados são os que têm a paz. E a paz, meus irmãos, por mais que nós achamos que a paz ela seja algo que o mundo pode obter, jamais o mundo poderá obter a paz. Porque a paz ela parte de um nome. A paz ela parte de um homem. A paz só pode vir a partir de Jesus Cristo. Eu gosto de usar como exemplo que nós somos a imagem expressa de Deus. Deus, quando vai e cria Adão, quando ele vai e cria Eva, ele vai e fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que o pecado ele corrompe ao homem. E aí, devido ao pecado, todas as características que tínhamos de Deus, perdemos em sua maioria. Só que ainda somos criação, imagem de Deus, feitura dele. Então, resquícios, por muita misericórdia de vida, resquícios da imagem de Deus ainda há em nós, mesmo pelo pecado. Só que o pecado pega esses resquícios de Deus que ainda há em nós
e ele esconde esses resquícios. Só que quando nós dizemos que o mundo está encaminhando para a paz, o mundo não está caminhando para a paz. Esta paz não é a verdadeira paz. No mundo há amor, este amor não é o verdadeiro amor. No mundo há mansidão, esta mansidão não é a verdadeira mansidão. Aonde está a mansidão? Aonde está o amor? Aonde está a paz? A paz só está em Cristo Jesus. O amor só está em Cristo Jesus. E também bem-aventurados os pacificadores, porque primeiro buscam a paz que é Cristo, e depois manifestam a paz de Cristo. E aí ele continua, aqueles que são pacificadores buscaram primeiro a paz. Só que Jesus ele vai fazer agora um alerta, de forma muito bonita, de estratégica, como Jesus prega. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero ler com os irmãos 2 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, verso de número 14. Olha o que diz o apóstolo Pedro: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Olha o verso 15: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, bem-aventurados que são perseguidos, porque se permanecem com Cristo, se santificam com Cristo o Senhor, eles herdarão o reino dos céus. Estes herdarão o reino dos céus. Então Jesus ele dá 10 bem-aventuranças para os apóstolos, todas elas de forma que eles não desconhecem, de formas que eles já sabiam, porque antes os profetas já falavam, já profetizavam, as leis já estavam impostas, só que Cristo, ele está, lembra que eu falei, os apóstolos à frente deles, a multidão atrás, Cristo, ele está falando tudo isso para trazer alerta, conforto e preparo para os apóstolos. Por que eu sei disso? Leiam comigo o verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Então veja que Jesus ele começa de forma belíssima dando ensinamentos. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm sede, fome de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, os pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição. E aí ele vai e junta todas as informações e fala: bem-aventurados sois vós, porque serão perseguidos. Tudo que Jesus fala até aqui é um preparo para os apóstolos e para os discípulos. Vocês serão perseguidos, vocês serão... Glória a Deus. As pessoas irão até vocês mentindo, difamando, caluniando. E aí, quando Jesus fala isso para eles, quando ele começa o Sermão da Montanha, para os apóstolos, em outro evangelista, no Evangelho de João, 2 versículos antes de ele começar a falar acerca do Sermão da Montanha, ele vai separar os seus 12 discípulos, e naquele momento ele vai e os designa apóstolos. E aí quando ele fala, ele designou aos apóstolos, e quando ele começa a falar do Sermão da Montanha, começa a falar de bem-aventuranças, Jesus está agora trabalhando para aqueles que realizarão a obra. E aí Jesus no final ele dá o alerta: vocês serão perseguidos. E em qual nível de perseguição? Evangelho de João. Aquele que está com sua Bíblia, abre comigo. Capítulo número 16. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Posso ouvir um amém? Todo mundo muito quieto? Amém? Irmão, perdão, eu sou assembleano, estou acostumado com barulho. Se vocês ficam quietos, eu fico assustado. Não, mas amém, amém. Mas todos estão entendendo aqui? Glórias a Deus. Olha como que Jesus, ele vai falar aos apóstolos, no capítulo número 16 de João.
aqui já é um momento, já no final do ministério de Cristo. Ele está prestes a morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Só que olha o que ele fala aos apóstolos. Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conhecem ou não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus está falando aqui que vai chegar um momento em que serão perseguidos. Vai chegar um momento em que por causa daqueles que não me conheceram, não conheceram o Pai, vão matar vocês. Não é um alerta tranquilo, não. Não é uma coisa que os apóstolos vão falar, não, tudo bem, Senhor. Não, está certo, o Senhor avisou, obrigado. Não, os apóstolos neste momento, eu imagino que eles passaram por medo. Porque imagina o seu mestre, Cristo Jesus, virar para você e falar assim, ó, vão te perseguir, vão te matar. Fica tranquilo. Por quê? Por que é para ficar tranquilo? Continuamos o texto. Olha o que diz agora no verso de número 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém vô-la tirar. Então Jesus, ele primeiro alerta, eu vou subir, vou morrer, neste momento vocês serão perseguidos, mas não se preocupem, porque assim como também vós agora, na verdade, tem tristeza, outra vez eu vos verei. Então é uma satisfação em Cristo Jesus, mesmo em meio à perseguição. E aí o texto, ele continua, lá agora, já no verso de número 32, quando ele fala assim, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso. O que ele tem dito até aqui? Vocês serão perseguidos, vocês, por causa do meu nome, homens que não me conhecem, vão matar vocês, vocês vão se dividir, vão se dispersar, não permanecerão juntos, tudo isso porque estão pregando o meu nome, tudo isso porque são meus discípulos. E aí, ele vai e fala, tenho-vos dito isso, para quê? Para que tenhais paz em mim. Tudo o que Jesus alerta acerca da perseguição aos apóstolos, desde quando ele começa a ensinar das bem-aventuranças, para preparar os apóstolos ao ministério, desde quando ele começa a falar sobre serem perseguidos, para alertar os apóstolos devido ao seu ministério, ele tem falado para que tenhais paz nele, para que os apóstolos tivessem paz em Cristo Jesus. Então o alerta que Cristo faz aqui para os apóstolos é um alerta de pacificação, de mansidão, de calmaria. O momento em que você acha que a situação está perdida, devido ao ministério, devido à pregação de Cristo, não se preocupe, ele alertou e ainda disse, tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Então tudo o que ele falou acerca das dores e calamidades que os apóstolos passariam, é para que tivessem paz nele. E ele continua, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Eu gosto muito do primeiro capítulo do livro de Josué. No primeiro capítulo do livro de Josué, Deus fala assim a Josué, ele faz algumas promessas. Josué, eu vou te dar a terra por herança. Josué, eu vou fazer com que a unção de Moisés recaia sobre você. Josué, eu vou fazer com que nenhuma espada recaia sobre você. Josué, eu vou fazer com que você vença suas batalhas. Só que durante as promessas, Deus fala para Josué assim, Josué, eu preciso que você faça tais coisas para mim. E uma das coisas que ele fala é assim, Josué, levante e tenha bom ânimo. Josué, levante e tenha bom ânimo. Quando Deus fala a Josué para ter bom ânimo, ele não fala, eu vou te dar bom ânimo. Quando ele fala lá com Josué, ele fala, Josué, não se preocupe, meu espírito vai até você e você vai ficar alegre, você vai ficar feliz. Não. Deus fala para Josué, Josué, tem de bom ânimo, é uma ordem de Deus, tem de bom ânimo,
o ânimo, a alegria ou a vontade de viver, aquilo que nos faz levantar de manhã, a animação que temos. Deus não fala que Ele vai dar, Ele fala para nós termos, parte de nós. Nós entendemos que tem coisas que Deus faz, que vai ser da parte dEle, mas tem coisas que nós temos que fazer, porque Ele nos ordena, e é da parte nossa. Ter bom ânimo neste momento em que Jesus fala com os apóstolos, é nesse sentido de que vocês têm que ter bom ânimo, não podem se deixar abater. E aí ele completa: eu venci o mundo. Só que ele não fala, porque eu venci o mundo, vocês vão ter bom ânimo. Não, ele fala, tenha bom ânimo. Depois que tem bom ânimo, aí vocês se lembram, eu venci o mundo. Então, o ânimo acerca das perseguições, o ânimo acerca do que viria a acontecer sobre os apóstolos, partia dos apóstolos, mas ele deu a paz. E aí a paz já é um alimento para o ânimo. A paz já é aquilo que vem aos nossos corações para nos levantar de tal forma que o ânimo fica mais fácil. Então entendemos que a parte nossa temos que cumprir, mas a de Cristo, Ele já cumpriu. Só que a gente precisa lembrar do que é a perseguição que os apóstolos passam. Porque às vezes já nós falamos de forma muito abstrata, de forma muito narrativa, falamos só, eles passaram por perseguições, passaram por dificuldades. Só que eu quero escrever para os irmãos, ler com os irmãos, um relato do apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso número 23. Paulo é considerado o maior dos apóstolos. Ele e Pedro ficam na briga, assim, pelo que as pessoas falam, né? Gostam de comparar. Paulo é o homem quem vai morar com Cristo e ser ministrado com Cristo ressurreto durante 3 anos. Paulo é quem volta pregando o evangelho com uma clareza tal que ele alcança aos gentios, aos gregos, aos romanos. Paulo é o mesmo homem que vai estar descrevendo estas dores que ele passa. Primeiro, no versículo 23 do capítulo 11, 2 Coríntios, ele fala assim: são ministros de Cristo? Ele pergunta. Falo como fora de mim. São ministros de Cristo? É uma pergunta. Aí olha o que ele fala: eu ainda mais. Não leve o que Paulo fala aqui como vangloria, não. Paulo está dando uma lição aos coríntios. E Paulo, quando escreve aos coríntios, geralmente é muito incisivo no que ele fala. E ele está falando, esses aí que vocês estão falando, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Por quê? Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi os judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 quarentenas de açoites. Açoites são um castigo para aquela época. Não era para matar, mas para trazer uma dor, de deixar as vísceras da pessoa que sofria expostas. Eles recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos. Paulo só passou por perigos, Paulo só passou por dores, Paulo só passou por açoites, por naufrágios, por prisões. E ele não para de descrever, ele continua. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Paulo está descrevendo, eu estou cansado, porque os de fora muito me oprimem, a minha nação muito me oprime, e eu ainda tenho que carregar igrejas, tenho que ensinar as igrejas.
Não pense que Paulo, só porque ele era um apóstolo muito usado por Cristo, ele era um Superman. Paulo era um homem, sujeito às coisas de homem, como todos. Então, se Paulo, ele esteve um momento em que foi perseguido, Paulo passou por problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionais. Só que Paulo, ele continua dizendo: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Ele está lembrando aos coríntios: eu também sou um homem. Se vocês estão reclamando que se enfraquecem, eu também me enfraqueço. Então Paulo, ele está descrevendo aqui só parte do que ele viveu, parte do que ele sofreu. E tudo isso, por quê? Por causa da pregação do Evangelho. Tudo isso porque Paulo, ele se tornou um ministro de Cristo. Ele ouviu os ensinamentos de Cristo e quis ministrar neste contexto. Neste contexto, nós voltamos ao capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus, verso número 13, mais uma vez. Neste contexto de perseguição, neste contexto de dores, neste contexto de assolação, a qual Cristo já ensinou, mas ele alertou: serão perseguidos, serão açoitados, serão mortos. Eu gosto muito do do texto, em que Lucas descreve acerca da morte do primeiro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, Tiago maior. Ele fala assim, olha como é que o autor de Lucas descreve, para mim é sensacional. Tiago morreu e Pedro está preso. Parece coisa simples, ele só avisou que morreu. Mas pense na vida de um homem que entregou tudo pelo Evangelho, tudo para pregar a mensagem de Cristo, tudo pelo reino, e a sua morte é só lembrada como morreu, se foi. Não pense que ele está abatido por isso, não, porque é isso que eles buscavam em todo momento, é isso que eles buscavam nas suas vidas, eram serem anônimos, mas pregadores, eram seres desconhecidos, mas figuras carimbadas na mensagem de Cristo. Eram não serem ninguém. Por quê? Porque só alguém que é um Cristo. Só Ele há, só Ele tem para existir, só Ele tem para nos ministrar. Diversos homens e mulheres passaram por perseguição. Diversos homens e mulheres hoje não conhecemos os nomes, mas que por meio da vida deles, do Espírito, Deus fez com que multidões fossem alcançadas pelas suas palavras. Deus fez com que grandes homens surgissem por causa de suas palavras. Só que aí nós entendemos por que eles sofreram perseguições. Versículo 13. Vós sois sal da terra. Vós sois sal da terra. Vocês sabem qual é a função do sal? Porque eu gosto muito do exemplo de você estar no restaurante. Vou no restaurante. Se a comida está sem sal, o que eu já falo? Está sem sal. Está sem sal. Está ruim, não consigo comer, está sem sal. Só que se a comida está perfeitamente temperada, eu duvido que alguém fale: olha, esse sal aqui está excelente. Eu duvido. O que as pessoas falam? Olha, parabeniza o chefe, porque a comida está muito boa. Pode falar lá para o cozinheiro: a comida está excelente, o tempero está ótimo. Nós somos sal. Nós somos sal. É para nós não sermos nem conhecidos. Ninguém tem que saber nosso nome. O nome que eles têm que saber é o de Jesus Cristo. Vocês carregam uma marca, a marca de Cristo Jesus. Quando vocês se apresentam, não é o seu nome que as pessoas têm que lembrar, é o nome de Cristo. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Quando nós estamos insípidos, quando nós não pregamos a Cristo, não entregamos o nosso melhor a Cristo, não nos preparamos, entendemos que nós somos um objeto para ser usado por Deus, nós chamamos a atenção de forma ruim. Nós aparecemos, e o que nós queremos é não aparecer. Mas sabe de uma coisa? O inimigo quer que você apareça. Parece loucura, mas o inimigo quer que você apareça. O inimigo quer que você tenha visibilidade. Porque quando você não tem, mas você deixa a comida excelente,
é nesse momento em que a perseguição vem. Se vocês querem entender por que os apóstolos eram perseguidos, porque eles faziam um ótimo trabalho de serem sal. Faziam um excelente trabalho de serem sal. Desconhecidos, mas que o nome de Cristo era ministrado de tal forma. Eu nunca lembro onde está escrito esse texto, mas Gamaliel está diante do Sinédrio. Ele vai e fala assim, eles estão questionando sobre as verdades do Evangelho, se o que os apóstolos pregam é verdade. Aí Gamaliel, um dos fariseus do Sinédrio, aquele que ensinou a Paulo as leis, ele fala assim, olha, surgiu um aí, chamado Judas, muitos vieram com ele, ele morreu, acabou. Esses aí agora, de Cristo, muitos vieram com ele, ele morreu, aumentou, vieram mais. Gamaliel em momento algum fala o nome de um apóstolo, Gamaliel em momento algum fala o nome de um pregador. Quem Gamaliel fala? Aquele que morreu e ressuscitou. Só que por a sua morte, muitos mais surgiram, o sal foi derramado, o sal foi entregue, o sal está cumprindo com a sua obra. Paulo aos Colossenses vai falar assim, tudo que vocês falarem, seja salgada as vossas bocas, no que falarem, porque vocês estão falando de nome de Cristo Jesus. Então, o inimigo, as perseguições vêm por aqueles que são não aparentes, mas que fazem um ótimo trabalho. Só que aí Cristo continua, vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Aí a luz agora é visível, a luz agora, ela tem que ser mostrada, tem que aparecer, tem que iluminar. Diferente do sal, que tem que ser desconhecido, a luz tem que iluminar, tem que ser conhecida. Só que aí eu vou no apóstolo João, capítulo número 1. Olha o que João fala no capítulo 1, versículo número 4. Isso é lindo. Vamos ler o versículo de número 3 primeiro. Olha o que o apóstolo diz no versículo número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se você quer se tornar luz do mundo, saiba que a luz não vem de você. Saiba que a luz não é sua. Saiba que a luz não é você. A luz é a vida que está em você. A luz é a vida que entrou em seu coração. A luz é aquele que está se manifestando por meio de você. Só que você agora está visível aos olhos daqueles que não querem iluminar. A luz, ela vem para dissipar as trevas. Ela vem para empurrar as trevas, levar as trevas para longe. Quando a luz, ela ilumina e acende neste mundo, as trevas se apavoram pela luz que é Cristo Jesus. Só que aí lembre-se que você agora é sujeito aos ataques das trevas. Você é sujeito às trevas virem contra você. No mundo tereis aflições. Por que temos aflições? Porque cumprimos de tal maneira as obras que Cristo nos manda, que somos o seu sal, que somos a sua luz manifesta na terra. Ainda em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo número 12. Olha o que Jesus falou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas na luz da vida. Nós cumprimos, conforme essa palavra de Jesus, um papel importantíssimo. Um papel que é dele, mas ele nos usa.
E é importante que, como nós temos esse papel, estarmos prontos a caminhar com a vida, estarmos prontos a caminhar debaixo da luz, estarmos prontos a caminhar com esta responsabilidade. O tema hoje é este: vós sois sal da terra e luz do mundo. O contexto que Cristo dá de sal da terra e luz do mundo é um contexto de morte, de perseguição, de dores. E saiba que o seu papel neste grande emaranhado do Evangelho, é sofrer. É sofrer. Aquele que carrega o nome de Jesus é sujeito ao sofrimento. É sujeito ao sofrimento. Porque carrega uma mensagem que não é dele. Carrega uma mensagem que é superior a ele. Ele não carrega o que ele produz, mas carrega o que lhe foi dado. Ele não carrega o que ele quer, mas carrega o que lhe foi imposto. E o mundo quer isso que lhe foi imposto? De forma alguma. O mundo quer a luz? De forma alguma. O mundo quer que haja sal? De forma alguma. Só que mesmo neste momento, Cristo nos fala: eu sou a luz que primeiro iluminou a vocês. Eu sou a luz que primeiro alcançou a vocês. Eu sou a luz que dá vida a vocês. Então, neste momento em que vocês estão contristados, dolorosos, sofridos, açoitados fisicamente, psicologicamente, Cristo vos lembra: eu sou a sua luz. Eu iluminei vocês primeiro. Fique de pé. Fique de pé, por favor. Eu sou a luz de vocês. Eu quero ler com os irmãos o último texto. E aí fiquem à vontade para ministrar um louvor. É com vocês. Paulo aos Filipenses. Capítulo número 1. Lembre-se do que eu falei de Paulo, mais uma vez. Estou com Jesus, já com o corpo glorificado. Paulo era um homem que ele via em Cristo Jesus uma luz tão resplandecente que ele falava: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. E o que poderá nos separar do amor de Deus? Paulo descreve que nada. Nada. Só que esse mesmo homem que está escrevendo com tanta felicidade aos romanos, é o mesmo homem que aqui em Filipenses, ele está preso. Mais uma vez pela pregação do Evangelho. E aí no capítulo 1 de Filipenses, no verso de número 12, Paulo descreve assim: eu quero, meus irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está falando de todas as perseguições que ele sofreu. Contribuíram com maior proveito para o Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, e por todos os demais lugares. Ele está preso, dando graças a Deus por estar preso. E ele continua: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha o testemunho de Paulo. Porque ouviram das prisões de Paulo, porque ouviram das perseguições de Paulo, agora eles estão mais corajosos a pregar a palavra. E ele continua: verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei disto, me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança,
de quem nada serei confundido, antes com toda confiança. Antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo está confiante de que Cristo vai ser falado, proclamado, manifestado, seja na sua vida, seja na sua morte. E ele continua: porque para mim, viver é Cristo, e morte é ganho. Para você, o viver tem que ser Cristo. Para você, o viver tem que ser Cristo. E se você morrer, estaremos lá na glória. Estaremos no céu com o Pai, sabendo que a nossa obra foi cumprida. Sabemos que aqui padeceremos muito, mas lá, só de imaginar. Meus irmãos, eu tenho saudade de um lar que eu nunca estive. Eu tenho saudade de uma casa que eu nunca entrei. Eu tenho saudade de um chão que eu nunca pisei. Eu tenho saudade de pessoas que eu nunca vi. Só que enquanto eu estiver aqui, eu vivo para Cristo. E se me matarem, eu estou já vivo. Oh, glórias a Deus. Seja na sua caminhada, seja na sua pregação, seja no que você ouve, no que você ministra, no que você sente, seja Cristo o chão que você pisa. Seja Cristo aquilo que limpa suas feridas. Seja Cristo aquilo que põe a mão na sua cabeça. Seja Cristo aquilo que vai te dar o gozo santo e a vida celestial. Não preciso